manhã de hoje, pretendo falar-lhes sobre o tema Igreja Missional. Eu entendo e reconheço que esta não é uma expressão muito nova, especialmente na teologia. Ela é recente. O texto que vai nos servir como base de reflexão, aí está, será o Evangelho de João, no capítulo 20, versos de 19 a 23. Uma igreja missional. João capítulo 20, versos de 19 a 23. Provavelmente a essa altura você já deve estar se perguntando o que significa isso, o que quer dizer a palavra missional. Eu espero ao longo da reflexão da manhã de hoje poder esclarecer ou responder a sua pergunta. Mas inicialmente, para que você não fique assustado, não é um outro modelo de igreja sendo lançado. Não é uma igreja com propósito, não é igreja em células, absolutamente não é. É tão somente uma reflexão sobre aquilo que de fato é a igreja em sua missão, qual o papel da igreja neste mundo. Eu vou utilizar inclusive agora ele fez algo muito interessante, ele sistematizou de uma forma muito interessante o Ricardo Agreste em um dos seus sermões, falando sobre o que é de fato uma igreja missional. Ele sugeriu que existem pelo menos 3 tipos de igreja. Eu acho que ainda existem outros, mas segundo ele, por exemplo, há uma igreja que ele diz que é uma igreja hospital. Eu, aliás, algumas vezes já mencionei o fato de que igreja é sim um hospital. As pessoas entram aqui para serem curadas, e cada um de nós traz as suas enfermidades. Não existe ninguém perfeito no meio do povo de Deus. E o Senhor Jesus, ele veio para os enfermos, não veio para os sãos. Mas quando a igreja é só um hospital, segundo ele, o pastor passa a ser uma espécie de capelão. Já viu o capelão atendendo as pessoas necessitadas, sempre com a palavra de aconselhamento, com a palavra de cuidado, e as pessoas se ressentem quando não cuidadas são. Mas a figura do pastor é vista assim, como um pastor que exerce o ministério da capelania, pura e simplesmente. Os membros da igreja se identificam como se fossem pacientes, à espera do cuidado. Paciente não no sentido de paciência, viu, irmãos? Mas paciente como aquele que está internado no hospital. É assim, esperando receber a visita, esperando receber os remédios, esperando ser tratado, esperando ser curado. E finalmente, dentro dessa igreja, segundo ele, que vive como se fosse um hospital, cria-se um senso de dependência muito grande, especialmente da liderança. Todos querem ser assistidos, todos querem ser servidos. O plantão da enfermagem precisa estar atento 24 horas, a qualquer momento, a qualquer chamado. E neste caso ele diz que talvez aqui nós tenhamos uma espécie de redução daquilo que é de fato a missão de uma igreja. Ele apresenta um segundo modelo de igreja, que é a igreja empresa. Nesse modelo de igreja, o pastor ele não é um capelão, ele é um empreendedor, ele é um empresário, ele administra, ele é o homem da logística, ele é o homem das ideias, ele é a pessoa que vai articular a gestão daquilo que para alguns significa igreja. Neste caso, diferente daquilo que aconteceu com o hospital, onde os membros da comunidade se identificam como se fossem pacientes, na igreja que segue o modelo empresa, os membros da igreja se identificam como consumidores. E aquele pastor que é o empreendedor, o empresário, precisa estar sempre lançando produtos que possam satisfazer a clientela, a comunidade, que se apresenta como se fossem consumidores. Consumidores do culto, consumidores da liturgia do culto, consumidores das músicas que são cantadas, dos sermões que são pregados, daquilo que a igreja pode realizar em meu favor. E o sentimento, não mais um sentimento de dependência, mas um sentimento egocêntrico. Cada um pensando na sua necessidade, perguntando à igreja o que é que esta igreja pode fazer por mim, o que é que os irmãos podem fazer pela minha vida. E segundo ele, o terceiro modelo seria a proposta de uma igreja missional. Nesta igreja missional, o Ricardo Agreste sugere que o pastor ele assume um papel de mentor, de guia, de líder do rebanho, de líder espiritual do povo de Deus. Ele é o homem da visão, ele é o homem que percebe aquilo que é o apelo de Deus para a sua geração, para a sua comunidade.
Aqueles que fazem parte da igreja não mais se identificam como pacientes, não mais se identificam como consumidores, mas como discípulos. Como discípulos que querem ser como o mestre, no caso, Jesus, que reconhecem essa dependência em relação a Deus. E o sentimento maior, predominante, não é na verdade a dependência, não é o egocentrismo, é sim a ideia da maturidade espiritual. O objetivo maior de toda essa gente é alcançar a maturidade espiritual. Colocando nesses termos, a pergunta que me faço é: que igreja nós temos sido? Se temos sido uma igreja hospital, uma igreja presa, uma igreja missional. Mas vou ler o texto sagrado, porque provavelmente a leitura do texto, e certamente a leitura do texto, há de nos conduzir nesta reflexão. João capítulo 20, versos de 19 a 23. O texto começa dizendo assim: chegada, pois, a tarde naquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, e por favor prestem atenção, é cerrada com C, não é cerrada com S. As portas estavam fechadas, por medo dos judeus. Chegou Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Alegraram-se, pois, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes então Jesus segunda vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. Esse é o texto. Eu não sei o que mais lhe chamou a atenção, mas quando comecei a meditar nesse texto sagrado, o que eu observei é que existem como que dois movimentos neste texto. Dois movimentos. O primeiro movimento é o movimento que eu chamo o movimento de fora para dentro. Jesus está do lado de fora daquela casa, que está com as suas portas fechadas. Jesus está do lado de fora da reunião dos discípulos, mas em um dado momento Cristo se põe no meio dos discípulos. O Cristo que está de fora passa a estar o Cristo de dentro. O versículo que diz isso é o versículo de número 19, quando a Bíblia diz que estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por medo dos judeus, chegou Jesus e pôs-se no meio. Essa provavelmente é a força atrativa. E essa ideia de duas forças operando no seio da igreja é tema de muitos missiólogos. Alguns classificam, ora, como catolicidade no sentido não de igreja católica, viu, irmãos, mas de universalidade, outras vezes como a ideia de apostolicidade, como o sentido da igreja que é enviada. Outros se utilizam das forças da física centrífuga, centrípeta, e a partir daí começam a trabalhar os dois conceitos. Mas o fato é que há um primeiro movimento, um movimento de fora para dentro, do Cristo que se manifesta no meio da igreja. Eu diria mais, de cima para baixo, do Deus que se faz presente na medida que o seu povo se reúne. Mas aqui algumas observações são interessantes. A primeira delas é que aquela era uma reunião exclusiva de discípulos. Não havia ninguém naquela casa que não fosse discípulo. Aquela reunião era restrita. Por quê? Por causa do medo dos judeus. Portanto, nenhuma figura estranha ao grupo deveria estar naquela casa. Era uma experiência, portanto, única, de reclusão. Era uma igreja, ou o grupo de apóstolos, eram os discípulos, que se afastavam do mundo, com medo do mundo, da hostilidade dos judeus, e então se refugiavam no convívio uns com os outros. Quais eram os sentimentos que predominavam ali? Eu creio que dois sentimentos predominavam. O primeiro, de tristeza, em função da morte de Jesus na cruz do Calvário. E o segundo, o medo diante da hostilidade dos judeus. Então imagine, o quadro é de uma igreja que se reúne, portas fechadas, não há espaço para quem não é do grupo. E o sentimento que está sendo nutrido é de tristeza e de medo.
E é nesse ambiente que Jesus se faz presente. Há um outro dado para mim muito curioso, é que este capítulo do Evangelho de João, ele começa testemunhando, por exemplo, o sepulcro vazio, ou mesmo a palavra de Maria Madalena. Mas o fato é que, apesar do relato do túmulo vazio, apesar do testemunho de Maria Madalena, os apóstolos continuavam sem acreditar que Jesus havia ressuscitado. Então, além do sentimento de tristeza, além do sentimento de medo, além de uma igreja recolhida, reclusa, o que eu percebo é que ali há uma manifestação de incredulidade diante do poder de Deus, diante daquilo que já havia ocorrido e já havia sido testemunhado entre os irmãos, mas que aquele grupo continuava resistente a ceder diante do milagre realizado por Deus. Este seria então um primeiro movimento, de fora para dentro. Mas existe um segundo movimento, é o que eu chamo de movimento de dentro para fora. Notem que o Jesus, quando ele se manifesta e ele se coloca no meio dos discípulos, ele lança um desafio para aqueles apóstolos. E o desafio, irmãos, não era outro senão exercer a missão com os de fora e não com os de dentro. Observe se não é isso. Jesus, ele não faz um discurso sobre as circunstâncias que a igreja estava ali atravessando. Jesus não faz um discurso sobre a incredulidade ou um desafio à fé. O que Jesus olha para aquela gente e diz é assim: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Parece que Jesus está devolvendo a consciência de missão àquela igreja, àquele grupo de discípulos. E então deixe-me lhes dizer, fazer algumas observações, como fiz no primeiro movimento. Você se lembra que eles estavam fugindo, estavam trancados, com medo da hostilidade dos judeus? Você já percebeu que não importa o lugar para onde os seus medos lhe levem, Deus sempre irá encontrá-lo? Jesus entrou naquele lugar e não há nenhuma explicação para isso, porque as portas estavam fechadas. Quando Jonas se escondeu dentro de um barco, fugindo da vontade de Deus, pensando ele ir até a cidade de Tarsis, ali mesmo Deus foi ao seu encontro. Quando Agar estava no deserto, desesperada com seu filho, Deus foi ao seu encontro. Quando Elias foi para o deserto, pensando inclusive em morte, Deus o encontrou lá no meio do deserto. Por isso eu creio firmemente, irmãos, que ainda que o medo tome conta do meu coração, ainda que a dúvida, que a incredulidade ocupe espaço na minha mente, ainda que o meu sentimento seja de profunda tristeza por qualquer que tenha sido a perda, ainda que eu tranque as portas, que eu diga, não quero ver ninguém, me deixem neste lugar, Deus estará ali dentro, ao meu lado, manifestando a sua graça, manifestando a sua presença. A segunda observação, irmãos, é que onde Jesus se faz presente, aí há manifestação de paz. Eu não sei se você observou, mas por 2 vezes o texto sagrado diz que Jesus olha para aquela gente e diz assim: paz seja convosco. E sinceramente eu não acredito que Jesus tenha feito isso simplesmente porque era um costume, a saudação em nome da paz. Há muito por trás disso. Jesus está identificando que a necessidade daquela gente, naquele ambiente de medo, de perseguição, era sentir paz. E eu não sei você, mas se algo que hoje a gente aspira é viver em paz nas relações. Isso desgasta, causa desconforto. Em paz dentro de casa, em paz nas relações de trabalho, em paz com você mesmo. Mas não há paz onde Jesus não se manifesta, irmãos. Não há paz onde Jesus não se faz presente. E eu preciso discernir isso. E há uma terceira ainda observação que faço. É que como igreja enviada por Deus, nós devemos viver como um sinal, como símbolo e antecipação do reino de Deus que chegou. Eu digo isso em função das últimas palavras que li do texto sagrado. Quando o texto vai dizer, aqueles a quem perdoardes os pecados, são-lhes perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, são-lhes retidos. O que o texto sagrado quer dizer com isso, irmãos?
é que a pregação do Evangelho, o anúncio do Evangelho, o anúncio de que o reino chegou, coloca diante de todos os homens uma sentença de absolvição ou uma sentença de condenação. Que a apresentação do Evangelho como caminho, como verdade e vida, a proclamação da palavra, põe diante de cada um dos homens, das mulheres, por ele atingido, por esta palavra alcançada, a possibilidade de fazer uma escolha. E uma vez se rendendo aos pés de Jesus, confessando os seus pecados, o que acontece, irmãos? Perdão para pecados. É isso que o texto está dizendo. E é preciso, portanto, irmãos, entender claramente aquilo que é a motivação da missão da igreja. Anunciar as boas novas do reino que chegou. Por isso, observem, que o encontro destes dois movimentos, de fora para dentro, de dentro para fora, causa uma enorme transformação. Aquele que era um sentimento de reclusão, passa a ser compreendido como missão. A fuga, o medo, a hostilidade dos judeus não podiam impedir o exercício da missão por parte da igreja. Segundo, irmãos, observem que aquele sentimento que era de tristeza diante da morte de Jesus, os irmãos se recordam o que aconteceu com os discípulos? Na medida que identificaram que aquele era Jesus, a Bíblia diz que eles foram tomados por uma grande alegria. O povo de Deus, ainda que entre por essas portas triste, se Deus se faz presente, ao sair deste lugar, há de experimentar a alegria que vem do Senhor. Porque na presença de Deus, esta paz que excede todo entendimento, irmãos, concede-nos a alegria de servir. Deixe-me lhes dizer uma outra coisa. Lembram-se que o sentimento mais profundo, era o sentimento mais marcante, era o sentimento de medo. A Escritura Sagrada diz que Jesus assopra sobre aqueles homens que ali estão reunidos. E o texto sagrado diz: recebei o Espírito. Isso não anula a promessa, isso não anula o Pentecostes, mas o que o texto está dizendo é que eles são revestidos de poder para o exercício desta missão. E finalmente notem, irmãos, que aquilo que era a dúvida diante do testemunho de Maria Madalena, do relato do sepulcro vazio, Jesus olha para aquela gente e mostra as mãos, e mostra o seu lado, e aquilo que era dúvida passa a ser, irmãos, fé. Aquilo que era incredulidade, agora assume um caráter de fé. Por isso, onde o povo de Deus se reúne, quando o povo de Deus se reúne, reclusão se transforma em missão, tristeza se transforma em alegria, o medo se transforma em poder, e a dúvida se transforma em fé. Mas continua a ler o texto sagrado, irmãos. E se o texto diz que nós estamos sendo enviados, como Jesus um dia foi enviado, nós precisamos fazer uma pergunta. Nós precisamos perguntar pelas características da missão de Jesus. A pergunta é simples: como Jesus foi enviado? Se somos enviados da mesma forma como Jesus foi enviado ao mundo, quais as características desta missão de Jesus? Primeiro, irmãos, notem, eu fiz uma espécie de leitura, especificamente no Evangelho de João, tentando identificar as características dessa missão de Jesus. E a primeira coisa que eu observei é que esta missão é missão debaixo da autoridade de outrem. Porque Jesus, no capítulo 6 do Evangelho de João, versículo de número 38, ele vai dizer assim: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então, estar em missão, a semelhança daquilo que aconteceu com Jesus, é estar em submissão diante da sua vontade. Em outras palavras, o que é que o Cristo está dizendo? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio, mas os envio na submissão, na vontade do Pai. Continuando a ler o texto do Evangelho de João, se percebe claramente, irmãos, que a missão de Jesus é a missão a partir do desafio da encarnação. Toda a história de Jesus ela é marcada pelo milagre da encarnação, do verbo que se fez carne. Há um instante no Evangelho de João, no capítulo 12, versículo de número 45, em que Jesus diz assim: e quem me vê a mim,
vê aquele que me enviou. Sinceramente, irmãos, era isso que nós deveríamos estar dizendo ao mundo aí fora. Quem vê a mim, quem vê a igreja, está enviando aquele que nos enviou. Está vendo, aquele que nos enviou. E é fundamentalmente isso. A missão é a encarnação. A missão é tornar visível o Deus invisível, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. A missão do ponto de vista do Cristo é missão comprometida com o despertar da fé. Por que digo isso? Capítulo 6, versículo 29 do Evangelho de João, está escrito assim, é uma resposta de Jesus: a obra de Deus é esta, que creais naquele que me enviou. Em todo o movimento da igreja, portanto, toda missão exercida pela igreja, toda ação exercida pela igreja em sua missão, é missão no sentido de chamar a fé, ou despertar a fé, de promover a fé naquele que nos enviou. Há uma outra observação: a missão do ponto de vista do Cristo, ela é autenticada pela unidade entre os discípulos, porque é Ele quem diz neste mesmo Evangelho, para que todos sejam um, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então a missão da igreja, a missionalidade da igreja, ela é exercida a partir da unidade do povo de Deus, da unidade dos seus discípulos. E finalmente, o último destaque que faço, irmãos, é que eu tenho pensado sobre o futuro de nossa comunidade. Tenho pensado sobre este tempo. E aliás, aqueles que viram a entrevista que o pastor Flávio Germano fez, e sentamos aqui, conversamos um pouco, mostrava claramente que eu estou em busca daquilo que é o desafio da igreja, ou o desafio de Deus para esta igreja nesses próximos anos. E eu tenho visto, entre outras coisas, que talvez o nosso maior desafio seja o desafio de transformar uma igreja missionária em uma igreja missional. E aqui é uma grande diferença, irmãos, entre o que é uma igreja missionária e o que é uma igreja missional. Como nós nos sentimos felizes quando afirmamos e declaramos que a Igreja Batista do Farol é uma igreja missionária. Isso nos traz um alento enorme. É como se nós estivéssemos tentando identificar as características de uma igreja assim. Por que nós repetimos isso, irmãos? Por que nos alegramos? Primeiro, porque nós somos uma igreja envolvida em plantação de igrejas. Nós temos um grande número de congregações e sempre foi assim. Grande parte do nosso orçamento é dedicada à plantação de igrejas. Nós estamos assumindo esse compromisso como povo de Deus. Ao longo desses 100 anos, os irmãos viram quantas igrejas foram plantadas nesse estado. Por quê? Por conta da visão missionária de nossa comunidade. E isso significa, sim, ser uma igreja missionária. Uma igreja que planta igrejas. Uma igreja plantadora de igrejas. Eu diria que também nós somos uma igreja missionária porque uma igreja missionária, ela promove campanhas. Há igrejas, inclusive batistas, onde não existe essa campanha de junta de missões mundiais, junta de missões nacionais, não participam efetivamente em nada em relação a isso. Mas não a Igreja Batista do Farol. Nós somos uma igreja missionária porque nós ofertamos para missões. Nós não só plantamos igreja, quanto ofertamos para missões. Nos envolvemos nisso. Celebramos as campanhas. Nos envolvemos com os desafios das juntas missionárias. Mas há uma outra característica desta igreja que nos permite dizer: somos uma igreja missionária. Porque esta igreja é uma igreja que desperta vocações. E ao longo destes anos, quantas pessoas? Nós somos um celeiro de vocacionados, irmãos. Quantos saíram para o exercício de um ministério? Quantos foram enviados para os campos, para os seminários? E isso nos alegra, irmãos, por podermos declarar que esta é uma igreja de fato missionária. Essa é uma igreja missionária também porque essa é uma igreja que envia e sustenta missionários. Uma igreja que envia e sustenta missionários. É impressionante a visão que tem esta comunidade. Muitas vezes em dificuldades financeiras enormes. Orçamento
desgastado, sem recursos, mas de repente há um apelo no sentido da obra missionária e essa igreja sempre responde. Incompreensivelmente responde. Ainda que não tenha como, responde. Por uma razão simples. Nós temos uma marca indelével na nossa caminhada. Nós somos sim uma igreja missionária. E nós precisamos entender qual a vocação, qual a missão na qual estamos envolvidos. Isso tudo é ser uma igreja missionária. Mas quando eu olho para isso, irmãos, eu sinceramente entendo que precisamos subir mais um degrau. Ser esta igreja missionária, mas além disso, ser uma igreja missional. E alguém vai me perguntar de novo, pastor, então me diga, por favor, o que significa ser uma igreja missional. Há um autor, um missiólogo, que ele diz o seguinte, ele diz, missional significa realmente fazer missão onde você está. Adotar a postura de um missionário, aprendendo e adaptando-se à cultura ao seu redor e permanecendo bíblico. O Stetzer, ele tem um outro comentário muito curioso. Ele diz que missional, se você quer ser um discípulo missional, você precisa ser como se fosse um missionário transcultural, sem mudar o seu código de endereçamento postal, sem mudar o seu CEP. É você viver como missionário aqui. É você não delegar isso aos missionários que estão sendo sustentados por esta igreja. É você não imaginar que plantar igrejas seja bastante. É você não pensar que realizar, em alguns momentos, uma viagem missionária para apoiar o trabalho daquela congregação, ainda que seja sobremodo relevante. Isto não é tudo. É entender que mesmo que você se envolva no envio dos vocacionados, que você compreenda a necessidade disso, é perceber que você também é um vocacionado. Nós precisamos, irmãos, por um instante parar de imaginar que o papel dessa igreja, da igreja local, é equipar, é edificar os membros da igreja para o exercício do ministério da igreja nesse movimento para dentro. Nós precisamos, sim, preparar discípulos, preparar estes homens e mulheres, membros dessa comunidade, para serem missionários enquanto médicos, enquanto dentistas, enquanto administradores, professores, operários. Isto é, irmãos, a transformação de uma igreja missionária para uma igreja missional. Porque por um instante a gente pode estar muito feliz e satisfeito, esta história da igreja plantadora. Mas eu vou lhe perguntar, e eu não quero lhe trazer desconforto. Mas se causar desconforto, amém por isso. Qual foi a última vez que através da sua palavra, alguém identificou a Jesus como seu salvador pessoal? Ah, pastor, mas isso não depende de mim, isso depende do outro. Então eu vou fazer uma outra pergunta. Qual foi a última vez que intencionalmente você abordou os seus amigos, as pessoas que estavam à sua volta, anunciando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida? Qual foi a última vez que isso aconteceu? Se você não conseguiu me dizer que essa semana você teve essa oportunidade, que nesses últimos dias você abriu os seus lábios e intencionalmente compartilhou da verdade do Evangelho, eu vou lhe dizer, isto não é uma igreja missional. Você pode até dizer que é uma igreja missionária, faz parte de uma igreja missionária, mas eu preciso ser missionário aqui. Eu preciso viver a missão aqui. Tudo quanto a igreja fizer, irmãos, seja qualquer que for a iniciativa, desde a obra social, a uma reunião, a um ensaio de coro, a uma reunião de uma comissão de igreja, qualquer que seja, nós precisamos estar focados, que a igreja não vive tão somente um movimento para dentro, mas vive um movimento para fora. Você pode estar cercado de necessidades, você pode estar triste por alguma perda, você pode se apresentar a Deus temeroso,
porque está vivendo um momento de perseguição, assim como aqueles apóstolos. Você pode estar dizendo que não está, a sua fé, você não está conseguindo acreditar mas quando Jesus se manifestar, sabe o que é que ele vai lhe dizer? Primeiro ele vai cuidar de você e vai lhe dizer assim: paz seja convosco. Mas logo depois o que é que ele vai lhe dizer? Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Há um outro autor que, ao falar dessa igreja missional, ele diz assim: pensar e viver missionalmente significa ver a vida como uma maneira de estar envolvido com a missão de Deus no mundo. A missão é dele, irmãos. A missão é a missão de Deus. E o que nós fazemos é nos juntar a isso, é observar a ação de Deus ao nosso lado, é de alguma maneira ter paixão pelo anúncio da palavra, pela proclamação da palavra. É você, como professor, entrou na sala de aula, inspirar a vida daqueles que estão à sua volta, com a mensagem da graça de Deus. Você como aluno, você como atendente, em uma empresa qualquer, sabe, que no seu rosto as pessoas possam ver, na forma de você tratar as pessoas possam ver Jesus, possam ver a face do Senhor. O grande problema, irmãos, é que às vezes nem dentro da comunidade nós conseguimos estampar a face de Deus, quanto mais lá fora. O estilo de vida, irmãos, missional, está baseado no quê? Não foi o que nós ouvimos, assim como. Não foi assim? Assim como eu fui enviado, eu estou enviando vocês. E isso não diz respeito somente à missão. Se você pensar, por exemplo, em relação ao amor, o que é que está escrito? O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. Aí aparecem essas duas palavras, assim como. O meu amor precisa ser amor do tipo assim como. Se não for bastante pensar no amor, pense no perdão. A Bíblia vai dizer: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro. Aí aparecem novamente as duas palavras: assim como Cristo vos perdoou, assim fazeis vós também. O perdão na vida da igreja precisa ser perdão também do tipo assim como. Se não for bastante, lembre-se o que é que a Bíblia fala sobre santidade. Santidade no sentido de separação do mundo. Jesus está falando e ele diz: dei-lhes a tua palavra e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. A minha identidade não é essa. Os meus valores não são estes. Os meus valores são do reino. O Senhor da minha vida é o Cristo. E como desdobramento de tudo isso, então vem a possibilidade de compreendermos a missão. A missão do ponto de vista, assim como, está escrito: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Portanto, nós estamos sendo enviados assim, irmãos. E se quiserem pensar na história do ministério de Jesus, nos últimos 3 anos da vida do Mestre, ele veio tendo esvaziado. Ele veio em humildade, como está escrito em Filipenses 2. Ele que tinha todo o poder, nunca usou do seu poder para benefício próprio. Ele veio, diz o texto sagrado, não para ser servido, mas para servir. Quando um servo de Deus, uma serva de Deus, começa a questionar por que não está sendo servido, é sinal que não compreendeu, em momento algum da sua vida, que a essência do Evangelho não é ser servido, mas servir aquelas pessoas que estão à nossa volta. Essa cultura não é nossa, irmãos. Assim como alguém sai daqui, vai para o outro lado do mundo, chega em África, Europa, Ásia, e encontra-se com a outra cultura, e ele precisa aprender a dialogar com isso, sem perder a sua identidade de fé. Aqui também, essa cultura que está lá fora não é minha e não é sua. Esses não são os nossos valores. E nós precisamos nos despertar para isso. Eu estava pensando, irmãos, ao longo desses 18 anos de pastorado, quantas pessoas entraram por aqui e fizeram uma decisão pública ao lado de Jesus e hoje não estão conosco? Quantos que estavam aqui
já aqui estavam, e hoje também já não estão conosco. É impressionante, irmãos, mas normalmente nós transferimos para o outro a fragilidade de sua decisão. Porque logo alguém vai dizer, mas é gente que levanta a mão e aquilo é só emoção. Eu tenho encontrado gente que fez decisão aqui e que hoje está congregando em outras comunidades. E muitas vezes, pastor, eu conheci o Evangelho, pastor, foi num sermão que o senhor pregou, eu estive lá, mas hoje eu estou. O púlpito de uma igreja, irmãos, não é suficiente para criar laços na comunidade. Alguém pode até frequentar uma igreja para ouvir uma mensagem, para participar das canções, por conta do louvor, mas se ele não conseguir estabelecer relacionamentos, isso não vai acontecer. E você faz parte disso, a sua sensibilidade. Eu não sei, mas eu me senti tão desconfortável na quarta-feira passada. E eu estava no culto. Me senti tão desconfortável. Porque historicamente, ao longo desse tempo, especialmente nesses últimos anos, o que eu observo, irmãos, é que a sua participação, usando o culto de quarta-feira como referência, ela é tão oscilante. Ela é tão oscilante. Parece que alguém olha para o cardápio e pergunta a si mesmo, o que é que terei hoje? Ah, hoje vai ser servido a cabana. Hoje vai ser servido Apocalipse. Hoje vai ser servido. Você precisa vir ao culto de oração pelo prazer de estar na comunhão com seus irmãos e irmãs, pelo prazer de estar adorando o Senhor, orando ao Senhor. Que a sua motivação não seja de fora para dentro, irmãos, mas que seja de dentro para fora. E aí a gente começa a olhar aquilo e me dá um desconforto. Eu digo, Senhor, eu vou começar tudo de novo. Dá-me uma forma de alcançar essas ovelhas amadas com a mensagem do Teu Evangelho, envolvê-las, despertá-las. E querem saber por que isso? É porque eu vou prestar contas sobre você. Olha que coisa. Pastor é a única criatura que vai prestar conta pelos outros. Porque a Bíblia vai dizer que cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Só que o texto do texto de Hebreus vai dizer que o pastor vai dar conta de suas ovelhas. Olha que coisa, irmãos. Quando eu chegar lá em cima na glória, eu vou perguntar a Jesus por que isso. Mas nós precisamos, irmãos, perceber que essa igreja não pode ser somente uma igreja missionária. Precisa ser uma igreja missional. Eu sou vocacionado. Deus tem me chamado. Eu tenho um chamado de Deus. Eu vou sair daqui hoje com alguns compromissos diante do meu Senhor. Eu vou ser bênção na vida dos meus irmãos e irmãs. Eu conversava com alguém que foi operado esses dias. E aí estava já entrando para o quarto, para a cirurgia. E a pessoa disse, pastor, eu ouvi muitas coisas. Algumas coisas me fizeram muito bem. Outras coisas não me fizeram tão bem assim. E eu caí na bobagem de perguntar por quê, né, irmãos? Poderia não ter perguntado. Ela disse, porque às vezes alguns irmãos nossos, mesmo num momento como esse, vão nos contar certas coisas que não se conta para alguém que está se preparando para uma cirurgia. Ao invés de abençoar, amaldiçoa. E tem gente que parece que tem prazer em amaldiçoar a vida alheia. Pelo amor de Deus. Consegue espalhar o mal, consegue espalhar o ruim, o desagradável. Não fala uma coisa que possa trazer vida. Faça isso não. Faça isso não. Sabe como é que você vai se curar? À medida em que você começar a abençoar a vida de outras pessoas. Porque Jó foi curado quando estava orando pelos seus amigos. E a gente precisa. Quanta gente se refugiando, falando de igreja, justificando as suas faltas, os seus erros, os seus descaminhos, atirando, irmãos, fazendo uma espécie de cortina de fumaça. Porque isso, porque aquilo. Está enganado e está enganando. Está enganado e enganando, quando assim se reporta. Por isso, irmãos,
eu não vou desistir. Não vou. Até o último dia que o Senhor me quiser neste lugar, eu estarei lutando. Lutando. Há um texto do apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Coríntios, que ele diz, e eu já repeti isso aos irmãos, eu vou repetir, repetir. Eu de muito boa vontade me gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, seja menos amado. E o apóstolo Paulo escreveu isso para uma igreja muito especial, que foi a igreja de Corinto. E os irmãos sabem por que disse isso. Por conta das dificuldades daquele lugar. Uma igreja que inclusive questionou a autoridade apostólica de Paulo. Mas este permanecerá meu sentimento. E querem saber? Eu queria fazer um desafio, especialmente à liderança da igreja. Estou falando a diáconos, diaconisas. Estou falando a professores. Estou falando a membros de comissões. Eu queria que nós estudássemos um pouco mais este conceito de igreja missional. E eu estou me propondo a, durante esses cultos de oração, conversarmos sobre isso. E eu quero inclusive ouvi-los sobre isso. Nós vamos abrir espaço para essa reflexão ao longo dos cultos das quartas-feiras desse mês. Eu só vou falar isso hoje. Não vou ficar, irmão, estamos falando. Não vou. Mas estou lhe desafiando a repensar o seu modelo de vida como cristão. Perceber que Deus pode fazer maravilhas através de você. Através do seu temperamento, do seu jeito de tratar as pessoas, de seu discurso, de suas iniciativas, das suas atitudes. Eu creio, irmãos, que se Deus nos permitiu celebrar os 100 anos, e ainda não retornou, e seu filho ainda não retornou para vir buscar a sua igreja, é por uma razão, porque a missão deste povo ainda não acabou. E entre os sinais do fim, qual foi, irmãos? Qual é um dos sinais que tem a ver com aquilo que eu estou falando? E este evangelho do reino será pregado por toda parte. E então virá o fim. Eu estou querendo acelerar isso, irmãos. De vez em quando eu me pego em casa orando, ó Jesus, volta logo, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Ó, se você não quer que ele venha logo, eu não vou parar de orar não, porque eu tenho orado muito pedindo isso a Jesus. Jesus, volta logo, vem buscar teu povo, leva a tua igreja que a coisa aqui está ficando difícil. A gente liga um aparelho de TV e é só pecado. A gente convive com pessoas e é só dificuldade. Senhor, volta logo, mas enquanto ele não voltar, nossa tarefa ainda não terminou. E eu espero que você saia daqui colocando como propósito: eu sou um missionário de Deus. Eu sou alguém a quem o Senhor escolheu nesta geração, nesta cidade, no meu bairro, na minha escola, na minha empresa, nas ruas dessa cidade, para fazer diferença. Permitam-me desafiá-los a cantar orando. Porque a canção, ela é na verdade uma oração. Dá-me tua visão, Senhor. Dá-me tua visão, Senhor. Olhos que